O aumento da alíquota dos impostos PIS e COFINS sobre a gasolina, etanol e diesel foi anunciado pelo governo federal em uma quinta-feira do dia 20 de julho e foi publicado no Diário Oficial da União um dia depois. Como foi um decreto, a medida entrou imediatamente em vigor. E aí vieram as discussões em torno da legalidade jurídica desta imposição. Em defesa desta atitude, o próprio presidente Michel Temer alegou que isto é o fenômeno da responsabilidade fiscal. O resultado econômico disso? Vejamos. A tributação mais que dobrou. O diesel subiu em 21 centavos, o etanol em 20 por litro e a gasolina 41 centavos por litro. Mais onerosos, os combustíveis desencadeiam uma reação em todos os setores produtivos. Esta conta fica mais salgada diante dos impactos em efeito cascata. É o que alerta este economista, que enxerga mais problemas do que soluções na medida presidencial. Os combustíveis é um dos produtos com os preços relativos mais sensíveis. O que significa isso? Significa que é um preço que, ao ser majorado ou sofrer incidência de impostos, ele certamente transmite seu efeito por toda a cadeia da economia a partir do momento que ele é repassado. Então isso não é algo positivo e não é algo adequado para o momento, tendo em vista a nossa carga tributária e a gama de tributos que nós temos na nossa estrutura tributária. Se vários setores da economia e estudiosos torceram o nariz para a pesada carga tributária dos combustíveis, como será que o meio jurídico avalia o decreto? De acordo com o tributarista Carlos Montenegro, utilizar o instrumento de decreto para arbitrar no campo da tributação não seria um caminho democrático e passaria por ilegalidades. Neste caso especificamente, existe uma divergência muito grave, porque houve a majoração de um tributo, no caso específico do PIS e do COFINS. E a majoração tributária, seja por meio de alíquota, né, ou qualquer outro mecanismo, ela depende de lei em seu sentido formal. A Constituição Federal estabelece isso, no seu artigo 150, inciso 1º, assim como o Código Tributário Nacional também, que tem status de lei complementar, que fala que qualquer majoração de tributo também depende de lei em seu sentido formal, artigo 97, inciso 2. Então, partimos do pressuposto de que, se há uma majoração de tributo, não poderia ser feito via decreto. Acontece que o Executivo vem se baseando num permissivo dado por outras duas leis específicas de PIS e COFINS sobre combustível, que possibilitou ao Executivo estar editando decretos para aumentar ou minorar a carga tributária sobre esses produtos. Então, eles se fundamentam nesse permissivo legal. Obviamente que não é legal, ao nosso modo de ver. Se a Constituição estabeleceu a competência do Legislativo, a lei para aumentar o tributo, não pode essa competência ser meramente delegada para o Executivo fazer o que bem entender. Diante da judicialização que se transformou o aumento dos impostos dos combustíveis, o presidente da República, Michel Temer, encaminhou ao Supremo Tribunal Federal o parecer da Advocacia Geral da União, que defende a legalidade dos reajustes das alíquotas do PIS e COFINS. Agora cabe ao Supremo decidir. A relatora da ação é a ministra Rosa Weber. E agora, o que esperar do Supremo? A AGU está fazendo o papel dela, advogar a favor da União. Não que esse parecer venha a ser acatado pelo Supremo. Agora, ela tem os fundamentos dela. Ela buscou o quê? Justificar que esse aumento teve amparo em outras duas leis, que permitiu essa alteração por meio de decreto, e também fundamentar que esse aumento ele tem um caráter extrafiscal, ele não se presta tão somente para o aumento da arrecadação, mas também controlar outros aspectos da economia. Então, é um ponto de vista, nós discordamos,
mas ela está fazendo o papel dela nesse ponto. Quem se beneficia é o Estado, que está tentando cobrir o seu rombo, o seu déficit gerado desde lá de trás da gastança de carta marcada dos governos anteriores. Agora, o que se importa fundamentalmente é saber qual a capacidade da sociedade em termos da aceitação dessa tributação. O Estado tem que repensar o seu tamanho, repensar o tamanho dos seus impostos. E isso cabe uma discussão mais que importante. Precisamos rever privatizações, subsídios, informalidade e o bem-estar da sociedade.